Boa noite. Eis o Cordeiro de Deus. Vamos ler o texto? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode assentar. Queridos irmãos, eu não posso cansar-me de falar do meu Salvador. Pois sei que a igreja, ela será mais bela, mais adornada de santidade, conhecendo o seu Senhor. É interessante a diferença, né? Normalmente uma mulher, uma noiva, uma esposa, ela adorna o marido. Quando você vai no casamento, né? A beleza de um casamento, a noiva que aparece. Mas na Bíblia quem aparece é o noivo. Ele é que adorna a noiva. E olha, irmãos, eu vivi naquele tempo do jovem guarda, eu era jovem naquele tempo, né? Quantas e quantas músicas, muitas foram feitas, dedicadas de homens para mulheres. Músicas bonitas, tá? As músicas seculares, mas tinha letra, no seu casamento você podia até pedir para cantar uma música daquela, e tinha significado, era palavra de amor, de romance, né? Mas sabe, a noiva tem feito para o noivo amado milhares e milhares de músicas. A gente canta aqui os hinos do cantor, mas temos aqui 600 músicas mais ou menos. Mas se os irmãos soubessem o que tem de música a mais, destinada a Cristo, contando do amor do crente por ele, da maneira que ele cuida, da grande salvação, do fato de que nós vamos encontrar com ele. Sabe por quê, irmãos? A pessoa mais sublime do universo é Cristo. Não tem outro. Foi para ele que o Pai disse: Este é meu filho amado. Palavras de até advertência para os homens. E aqui eu quero trazer, irmãos, eu vou lutar a fim de que esse vendaval de engano religioso dos nossos dias, vou lutar em oração até que Deus tire a minha vida daqui. Para que a igreja, os irmãos, não só daqui, sejam equipados de temor e de um grato amor por Cristo. Eu fico tão feliz. Eu tenho primos lá na Bahia e ela me liga: pastor, as suas mensagens têm beneficiado tantos crentes. Eu fico feliz porque eu posso ver o povo de Deus podendo discernir o que é de Deus e o que não é. Olha, irmãos, outra coisa é que nós precisamos, os pecadores que hoje não sabem nada de Cristo, precisam conhecer a tão grande salvação. Eu ressalto isso porque é a tão grande salvação. Preciso ouvir a respeito dele. Como é Jesus? E nesse texto tão cheio de maravilhosos ensinamentos, João apresenta Jesus aos seus discípulos. Como você apresentaria Jesus? A apresentação de João foi simples. Foi do gosto da Bíblia. Ele não ficou jogando flores, não, enfeitando tudo. Ele foi simples, conclusivo nessas palavras. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja bem, ele podia ter falado outras coisas de Cristo. Ele podia ter falado como o verbo divino, que nós vemos aqui no começo, mas ele não falou. Ele podia ter falado de Jesus como profeta. Jesus era profeta.
E podia ter falado como um professor ou mestre, porque ele é chamado de rabi, mestre. Mas ele apresentou Jesus. Você está vendo aquele homem que está vindo lá? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presta atenção, queridos. Vocês estão vinculados no texto aí? Pode dar uma olhada. Outro detalhe importante é que João, embasado da autoridade do Espírito Santo, ele sai do território de Israel. Normalmente nós vemos no Velho Testamento que ele, o Senhor, tira o pecado de Israel. Mas aqui não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coisa que você só vê em João. Porque Deus amou ao mundo. Então, o que ele faz? Ele pega aqueles marcos que dividem o território de Israel com outros territórios, né? Ele quebra os limites, ele tira os marcos, né? E diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos irmãos, é isso que os homens precisam ouvir. Não adianta outra mensagem. A pregação da igreja é o Cordeiro de Deus. Por quê? O problema do mundo é o quê? Família? Dinheiro? Político? Não. O problema do mundo é o pecado. Então apresenta o Cordeiro de Deus. Foi ele que foi apresentado no Velho Testamento inteiro. Eu recomendo os irmãos, leiam a Bíblia. Leiam. Sabe por quê? Porque você vai ver em toda a Bíblia como o Cordeiro aparece. As patas dele, o corpo dele, a cabeça dele, as feições do Cordeiro de Deus. Até que ele aparece no Novo Testamento. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, eu fico tão triste de ver pastores. Eu falo com Deus conhece meu coração, irmãos. Estou falando com orgulho. Quem sou eu? Nada. Nada sou melhor. Mas eu estou dizendo que muitos estão atrás de novidade, procurando saber coisa que o mundo não precisa. A Bíblia mostra Cristo que tira o pecado. Ok, então vamos lá. O primeiro ponto aqui, eu quero mostrar para os irmãos como João apresenta Cristo na fidelidade da apresentação. Eis o Cordeiro de Deus. Lições aparecem aqui. A primeira primeiro João estava completando o seu ministério. Estava terminando. Tá? Chega a hora que o obreiro de Deus diz, acabou. Eu conheci pastor Saulo Camilo. Ele abriu um trabalho lá no Mato Grosso com os índios. Eu amava muito ele. Um grande homem. E quando ele viu que ele estava doente, ele chamou a família. Chegou a minha hora, já estou indo. Aí arrumou toda a família, colocou todo... Está vendo? Consciente que chegou a hora. Cada obreiro tem um momento que a tinta da caneta dele vai acabando. Deus falou para Moisés, pode preparar, você vai morrer. Outro vai ocupar o seu lugar. E Moisés insistiu, falou, não me fale mais disso. Não me fale mais nisso. Né? Então, irmãos, a presença do Senhor para João era necessário. Como é que ele ia sair sem apresentar o Cordeiro de Deus? Tem jeito. Segundo lugar, toda equipe de discípulo deveria ser transferido para o Senhor. Ele estava dizendo, está vendo? Vocês me acompanharam até aqui. Eis o Cordeiro de Deus. Pode passar para ele. Vendo? Nosso trabalho consiste nisto. Nós não temos a licença de dominar
Deus não nos deu autoridade para sermos donos do rebanho. Tudo é de Cristo. João não era o Salvador. Ele mesmo diz, eu não teria sim, não seria para mim abaixar e calçar o chinelo dele, era muita honra para mim fazer isso. Ele diz, eu não sou o Salvador. Ele não tinha intenções mundanas para continuar. João sabia que o objetivo para o qual ele veio ao mundo era para cumprir aquele trabalho e depois foi para a prisão, esperando até o dia quando Herodes, na sua infâmia, sua crueldade, mandou tirar a cabeça dele. Outro detalhe, irmãos. Em sua apresentação, ele mostra o Senhor, interessante, né? Ele mostra conforme a palavra. Por quê? Veja, nessas palavras aqui, as palavras nesse versículo tão curto aqui, irmãos, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quantas palavras, irmãos, conta aí? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estão nessas palavras 39 livros do Velho Testamento. Impressionante. Ele está apresentando o Velho Testamento todo. Tá? Veja, queridos irmãos. João, em poucas palavras, ele abre a cortina do Velho Testamento, abre aquele cenário glorioso. O que é que vocês querem ver? Vocês querem saber como foi o dilúvio, quanta profundidade da água, como foi Israel, onde Israel morou, como é Jerusalém, como é o cenário geográfico dessas coisas? Não. Eu vou mostrar para vocês. Quando vocês querem abrir, conhecer o Velho Testamento, abre a cortina. Eis o Cordeiro de Deus ali. Apresentação de Cristo. Tem outra necessidade? Não. Foi essa apresentação que chamou a atenção do eunuco. Quando Filipe sentou ao lado dele, ele estava lendo Isaías 53. Quem é esse aqui? Filipe falou, é Cristo. Ele se converteu. Os irmãos percebem a necessidade de expor do púlpito. Mas realmente, irmãos, fazer, orar, pedir ao Senhor que nossos púlpitos sejam transformados em incêndio de homens que preguem. Nosso país precisa. Eis o Cordeiro de Deus, vinde a mim, pecadores. Outro detalhe, queridos irmãos. João mostra a razão por que Cristo veio. Ele não apresenta um mero homem, ele apresenta um animal. Eis o Cordeiro. E é isso que Deus queria. O Cordeiro iria para a cruz. O Cordeiro iria ser sacrificado. O pai ia imolar o filho. O punhal do pai ia atravessar o coração do filho na cruz. Então é o Cordeiro. Tudo está ligado, interligado, queridos. Olha o que Abraão apresentou quando ele pegou Isaac para ser imolado lá. Ele ia fazer, Deus falou, não, basta, estou apresentando o meu filho, que um dia viria. Está vendo? Então, queridos, quando vocês abrem João, você vê aquele grupo imenso, muita gente, tudo judeu, querendo ouvir. Vamos ver o que ele fala. Mas querendo mais ver sinais, maravilha, cura disso, cura daquilo, cura. Multiplica os pães, traz cesta básica para nós, né? Jesus está apresentando o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, ele está apresentando. Eu sou. Eu vim ao mundo para isso. E apresenta o pecado em sua abundância. No capítulo 5, ele apresenta o pecado como trazendo a morte. No capítulo 8, ele apresenta os judeus como escravos do pecado. No capítulo 10, ele apresenta os judeus como, ele falando, vocês não são minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É maravilhosa a mensagem que temos nesse livro. Vamos lá. Outro detalhe, queridos irmãos. Ele mostra
ah, ele não, o Jesus, ele apresenta Jesus não como um salvador conforme a expectativa dos homens, como os judeus queriam e como o Brasil quer, um Jesus de prosperidade. Irmãos, nós estamos vendo a loucura dos falsos profetas, ganhando dinheiro, roubando do povo para apresentar um Jesus que traz prosperidade. Era isso que os judeus queriam. Era isso que os judeus lá no deserto queriam também. Abre uma mesa para nós aqui no deserto, tentando o Senhor. Mas ele não veio para isso. Não. Ele era o Cordeiro conforme foi desenhado no Velho Testamento. Conforme foi desenhado. Quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Pegou um cordeiro, matou aquele cordeiro, tirou a pele dele, fez uma veste para o casal, mostrando a doutrina da justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Está ali o ensino da salvação, irmãos. Nós vemos Abel oferecendo o quê? Fazendo um altar e oferecendo um animal, pedindo para o Senhor, tem misericórdia de mim. Nós vemos grandes homens de Deus, mesmo antes da lei, oferecendo sacrifícios ao Senhor. Vamos para o segundo ponto. No segundo ponto nós temos o quê? Nós temos o verdadeiro Salvador. Ele é chamado aqui o Cordeiro de Deus. Qual a lição que nós temos? Primeiro, se for deixado para a escolha dos homens, que tipo de Salvador seria? Conforme a natureza carnal e mundana. Vocês lembram, domingo passado eu preguei, quem é o seu Deus? O que foi que os judeus fizeram? Fizeram um bezerro de ouro, está vendo? Parecia até que estava imitando Deus, mas era idolatria. Se você deixar com os homens, se deixar com vocês aqui, na escolha de vocês, na natureza nossa, queridos irmãos, deixa eu colocar-me com vocês, ou vocês também. O que nós esperaríamos? Que tipo de Jesus nós queríamos? Era o Cordeiro? Não. Observe, irmãos, quem de nós teria coragem de escolher? Sejamos honestos na resposta. O Jesus que nós queríamos não seria esse que João apresentou. Por quê? Pastor, por que você está me julgando desse jeito? Eu estou falando do homem natural, não estou falando do espiritual. Quando você se converteu, você foi atrás do Cordeiro de Deus. Antes de se converter, você foi atrás de um Jesus da nova era. Você queria um Deus que lhe abençoasse, trazendo recursos para você. Você queria um Deus que cura. Você estava olhando para o seu corpo e para os seus anelos mundanos. Não era isso? Então, pensando naturalmente, você jamais queria isso, o que João apresentou. Era loucura. Por que eu quero? Porque Deus mandou do céu um cordeiro. Porque ele não derrama chuva de bênçãos. Porque se não fosse o cordeiro, ele derramaria a ira dele. Agora veja, queridos, nada havia nele que nos agradasse. Está vendo? Os irmãos lembram como Deus sempre fez isso no Velho Testamento, quando Israel queria um rei e pediu, nós queremos desse jeito. Deus falou, tá bom, Samuel, dá o rei que eles querem. Apresentou um homem bonito. Diz que Saul daqui para cima não tinha igual, de tão belo, um homem alto. E o povo escolheu esse. Apresentando Jesus, o que o povo diria? Não. Isaías diz o quê? Não havia beleza nenhuma nele que nos agradasse. Nada. Raiz de uma terra seca, de uma família pobre. Quem diria? De uma cidade como Nazaré? O quê? Belém? Belém significa o quê? Casa do pão. Não significa Belém. Casa do pão. Mas ele é o pão da vida. Mas nota, queridos irmãos,
Veja, o Salvador foi apresentado conforme o padrão de Deus. O mundo não quer? Não. Mas os eleitos vão querer. Presta atenção, queridos irmãos. Deus está enfocando aqui aquilo que o povo dele precisa. Não aquilo que o povo quer. Deus sempre lidou assim. Ele sempre lidou na base de Cristo, no Velho Testamento. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus deu Cristo para eles. O resto morreu no deserto. Deus sempre mirou o povo eleito. Veja, irmãos, quais foram as duas comidas? Ou a comida, desculpa, o maná. E o maná que é? Cristo. Eu sou o pão que desceu do céu. O que é que o povo precisa? Desse pão. O povo precisa de outra coisa. No deserto, sem água ninguém vive. E Deus fez sair água de onde? Ele não mandou abrir buraco, não. Não abriu cisterna no deserto. A água saiu da rocha e saiu água em abundância que enchia tudo. Por quê? Cristo é a rocha. Quem imagina da rocha sair água? Mas Deus sempre, mesmo no Velho Testamento, supriu o seu povo de Cristo. Queridos irmãos, ele é quem? Ele é o eleito de Deus, não dos homens. Os homens elegem o anticristo. Ele é o amado de Deus. Ele é chamado o servo, com letra maiúscula. Ele é o rejeitado das nações, conforme diz Isaías. Acrescento aqui. Ele é o cordeiro, indicando que foi enviado para essa finalidade. Qual o objetivo de Deus? O que Deus quer? Beneficiar as nações? Trazer melhores políticos? Arrumar a casa deste mundo? Não! Ele tem visto o seu povo. O nome do Cordeiro é Jesus. O que significa? Falei para os irmãos. Aquele que veio tirar o pecado do seu povo. Pronto. Agora, irmãos, cumprindo as promessas. O que nós temos? Eu não me cansarei de falar. Queridos, se envolvam com a Bíblia. Envolvam com as Escrituras. E você vê que você vai ficar mais forte. Sabe por quê? Porque a Bíblia cumpre a Bíblia. A Bíblia é o cumprimento dela. Deus não tem outra coisa senão mostrar ao povo dele que ele veio buscar um povo para si, que Jesus comprou na cruz, trouxe uma incrível salvação, uma grande salvação, que não tem como medir sua altura, não tem como medir sua profundidade, nem a largura, não tem jeito, é uma tão imensa salvação que trouxe para o seu povo. O mundo interessa por isso? Não. Então o Cordeiro de Deus para o seu povo. Vamos lá. Vamos para outra coisa aqui que apresenta, muito importante. Ele é o Cordeiro vindo de Deus, puro e sem mácula. Os irmãos podem olhar em Levítico capítulo 22. Se qualquer cordeiro que os judeus oferecessem tivesse qualquer mácula, um defeito no olho, um problema na patinha dele, não era para oferecer. Porque Deus estava indicando o cordeiro puro e sem mácula dele. Vamos para o terceiro ponto. A eficácia desse cordeiro. Qual é a eficácia dele? O texto responde. Eu estou numa mensagem textual, irmãos. Ele tira o pecado do mundo. Os irmãos estão vendo? Vamos lá. Primeira lição. Ele veio para quê? Ele veio para salvar. Diz que ele tira. Não diz que ele veio tentar tirar. Essa é a mensagem humanista de hoje. Essa é a mensagem que é muito pregada até nas igrejas nossas. Não. Ele não veio para tentar, ele veio tirar o pecado do mundo. E
outro detalhe, irmãos, é que mostra qual o verdadeiro problema. Qual é o verdadeiro problema do mundo? Pecado. Veja, é como se descobre um câncer. Né? Como se descobre um câncer. Como se descobre um ladrão, uma serpente. Veja, lembra quando Esther denunciou Amã? A Amã não sabia, pensava que a rainha estava a favor dele. Mas quando entrou no palácio, disse: esse mau elemento. Os irmãos percebem que Jesus veio para denunciar o mal do mundo. Qual é? O pecado. E os irmãos sabem que o mundo luta para tirar os problemas, não o pecado. Porque o mundo gosta do pecado. Eles querem tirar o problema do pecado. O problema de guerra, querem paz, mas eles querem tudo isso dentro de um ambiente onde cheira mal o pecado. Veja, queridos irmãos, enquanto os homens dizem que o problema é Satanás, e até a igreja, o problema, vamos tirar o demônio, vamos tirar isso, e faz escândalos com o evangelho nisso. Não, o problema do homem é o pecado. Toda a linguagem é usada para mostrar isto. De que maneira? É individual e coletivo. Porque a culpa é individual e acarreta coletivamente em prejuízo. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia fala mundo, nós pensamos coletivamente. Nós ajuntamos os brasileiros todos, ajuntamos as nações ao mundo aí, mas na Bíblia não é assim. Vamos supor, lá na prisão tem aquele elemento que está preso lá. Ali está o mundo. Os irmãos lembram quando Jesus reuniu com os discípulos? Judas saiu. Quando Judas saiu, foi o mundo saindo. Tudo que o mundo é, tudo que o mundo quer, está numa pessoa só. Vocês querem ver o mundo em relação a Deus? Olha um crente com um incrédulo casado. Um crente casando com um incrédulo. Depois vem todo aquele terror. Ódio contra Deus. As trevas contra a luz contra as trevas. Está vendo? É por isso que a Bíblia manda separar. Separai-vos deles. Porque Deus falou para os judeus, não casem com mulheres gentílicas. Não, separai deles, eles vão levar vocês para isso, para adorar os deuses, os ídolos, vocês vão separar de mim. Os irmãos estão vendo? O mundo é explicado numa pessoa só. Quando eu era incrédulo, o mundo estava em mim. Por isso que a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma. Como é que o homem ganha o mundo? Porque toda a intenção de um homem no pecado é o mundo. Veja como a intenção de um mundo inteiro estava em Caim. Quando ele saiu sozinho. Ele foi cheio de vontade, de prazer, por construir o império mundano dele. Porque o mundo está numa pessoa só. E agora junta, irmãos. Coloque o mundo junto. Coloque as pessoas juntas. E aí vocês vão ver o que o mundo é. Agora veja, irmãos, o que a Bíblia diz aqui. Mostrando a localização do mundo. 3 lições sobressaem a respeito do termo mundo. Vamos lá. Primeiro, João está mostrando que o Cordeiro de Deus não é só para Israel. O Senhor está quebrando o orgulho de Israel. O Senhor está chamando Israel para olhar o Velho Testamento. Olha o que eu falei no Velho Testamento. Olha o que eu falei para Abraão, que por meio dele abençoaria todas as nações. Olha o que eu falo nos Salmos. Olha quantas pessoas de outras nações no Velho Testamento entraram em Israel. Olha os Salmos, Salmo 117, louvai ao Senhor todas as nações. Os irmãos vejam como a Bíblia fala.
A Bíblia inteira. Deus está convidando, olha Isaías. Isaías foi para Israel, mas no capítulo 55 ele diz, vinde a mim, todos que têm sede, vinde. Quem tem fome, vinde. Ele não está chamando, ó Israel, ele diz quem tem fome e sede. Olha, pessoas da Índia têm sede e fome, pessoas dos Estados Unidos também têm, pessoas daqui têm. Jesus está chamando quem tem fome e sede. Então, queridos, vamos lá. O plano de salvação tem um alcance mundial, segundo aquela promessa que foi. Vamos lá. Segundo lugar, João está mostrando o mundo na força cósmica do alcance do pecado também. Onde foi que o pecado não entrou? É por isso que tem, irmãos, o livro de Apocalipse, porque Cristo, quando ele voltar, quando ele arrancar a igreja daqui, ele vai, irmãos, tomar e arrancar o poder do pecado que dominou o universo inteiro, vai arrancar tudo e fazer novo céu e nova terra, onde não existe pecado mais. Então ele vai tomar a escritura que pertence a ele, que Satanás roubou. E em terceiro lugar, João está mostrando o mundo, isso eu já falei para os irmãos, no sentido individual. O homem é no coração, o que significa o mundo. O mundo está no coração do homem não salvo. E se você fosse o único do mundo, se você fosse a única pessoa no mundo, você seria o mundo inteiro. Então, Deus chama o homem de mundo. O terror do pecado está onde? No mundo. Então, tira esse terror, retira o mal. Está vendo? Olha o que Deus faz. Vamos aqui, irmãos, pensar biblicamente. Eu gosto de enfeitar tudo com a Bíblia. Eu acho maravilhoso. Olha o que o Salmo 46, quando ele fala, eu pego as lanças, quebro. Eu pego as flechas e quebro também. E eu pego a carruagem e eu quebro, põe fogo naquilo tudo. O que ele está fazendo? Ele está dizendo que quando ele converte o pecador, ele pega o ódio do pecador e transforma em paz. Aquela atitude do homem de ficar atacando Deus de longe, atacando os crentes, ele pega as flechas, queima tudo. Pega a lança de ataque de perto, a lança é de perto, e ele quebra também. E aquela carruagem que os homens usam para fugir. Eu não posso ir na igreja, eu estou ocupado agora, eu vou fazer uma viagem, eu estou assim, assim, assim. Deus quebra tudo isso e coloca o homem perante ele. O evangelho leva os homens a caírem, inimigos caindo perante o Senhor e reconciliando em novo homem, tirando o mundo. Tira o pecado do mundo. Tirou de mim. Eu era o inimigo. Ele tirou. Vamos adiante. Então, querido, não procure outro Jesus. Você estará enganado e você vai para a destruição. Vamos para o último ponto aqui. Quando o Cordeiro não será mais o Salvador. Vamos abrir para Apocalipse capítulo 4, irmãos. Eu amo Apocalipse. Os irmãos podem perceber que até o capítulo 3 é Deus falando com as igrejas. Essa parte ainda Deus comunicando. Eu gosto desses 3 capítulos. São 7 igrejas. E 7 na linguagem profética refere-se a um número completo. Completo. Na linguagem profética. Número completo. É a igreja na sua completude. A igreja forte, a igreja saudável, a igreja no tempo de perseguição, que é
se não me engano é Tiatira, a igreja que vai ser arrebatada, Filadélfia, e a igreja de pessoas não salvas, Laodiceia. Tudo é tratado aqui até o capítulo 3. Quando chega no capítulo 4, tudo muda. Dá uma olhadinha, irmãos. Olha o que João diz. Versículo 1. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Impressionante. Até aqui não tínhamos visto isso. O céu aberto. Nunca fala. Rasga o céu e João vê um cenário celestial. Nunca a Bíblia mostra. Apocalipse mostra isso, irmãos. Sabe por quê? Porque a igreja é elevada. Ela tem um trabalho a fazer agora. E esse capítulo 4 e o capítulo 5 é o antepreparo para o julgamento. Quem faz parte desse julgamento? A igreja. E a igreja está aqui, irmãos. Veja, capítulo 5. A igreja está lá no céu. E o que os santos de Deus estão fazendo? Olha o versículo 9. E entoava o novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto. Está vendo o cordeiro? Veja o versículo 6, volte um pouco. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Está vendo a unidade das Escrituras, irmãos? Como é de Gênesis a Apocalipse. Deus não tem intenção de ficar mostrando outra coisa. Ele quer que o povo eleito dele conheça o cordeiro que foi morto. E lá no céu, esse rebanho inteiro adorando quem? O cordeiro. E o mundo saberá quem é Jesus. É um pobre ovelha. Mas ele aparece como o quê? O leão. Agora veja, irmãos. Ele é o cordeiro. É fácil pegar um cordeiro? É. Mas a humildade dele, ele veio para ser morto. O cordeiro sempre é uma vítima. Veio para ser morto. Mas de repente ele aparece como leão da tribo de Judá. Veio para reinar. E que fantástica história do Cordeiro de Deus, que é vista em Apocalipse, como o leão. Veja, irmãos, e com teu sangue, versículo 9, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu não vou dar uma explicação de Apocalipse, não é o interesse meu. Eu quero terminar a mensagem aqui, mostrando, irmãos, o quê? Olha, o aviso vem acerca do leão da tribo de Judá. O mundo vai ver o que é o terror de cair nas mãos de Cristo. O mesmo que veio para morrer pelos pecadores, ele virá para julgar. Poderoso Senhor. Segundo lugar, irmãos, que final impressionante. O Cordeiro e milhares vão se prostrar perante ele. Quem é esse que vai aparecer? Que os remidos vão cantar. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. E escuta, amigo, você não recebeu a Cristo? Você não é salvo ainda? Que está brincando? Eu vejo milhares de homens e mulheres brincando e brincando com seus pecados, achando que Jesus é um paranoico, um bobo da corte.
Eles não sabem quem é Jesus. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece Jesus. Os homens falam de Jesus, mas eles não sabem quem é. Se os homens soubessem, aqui em Ribeirão Preto, soubessem quem é Jesus, eles cairiam por terra. Eles correriam gritando, se eu soubesse quem é Jesus. O simples cordeiro é um simples cordeiro? Não. É o leão da tribo de Judá. Mas ele diz lá em Mateus que é aqueles que ele salva, conhece a ele. Ele se manifesta aos pecadores. Cristo não veio para dar tapa nas pessoas. Ele não veio para puxar o punhal e enfrentar inimigos. Não. Ele entra, porque todos os inimigos caem perante ele. O Cordeiro de Deus, ele entra em qualquer lugar para chamar o seu povo eleito. Ora, aquele que foi à cruz, lá na cruz, perto da morte, não salvou o ladrão? Ele agora, glorificado, ele faz isso. Ele chama homens que vão para os bares, pais de famílias não crentes. Ele chama, vinde. Irmãos, o que o Senhor é capaz de fazer não tem explicação. Ele é capaz de mover corações e corações para Ele. Milhares de pecadores chegando. O que eu posso fazer para ser salvo? Ele faz. Ele não espera a decisão de ninguém. Ele não precisa. Ele está lidando com mortos. E ele entra no território do diabo e chama os mortos da morte para a vida. É isso que ele faz. O que a igreja deve fazer? Humilhar, orar. Senhor, vem atuar. Vem atuar no meio dos homens e mostrar o teu poder. Não tem pecador que ele não salva. Não tem pecador que ele não tira o pecado. Não tem pecador que quando ele chama, ele vai reinar no coração. Não tem, irmãos. O propósito de Cristo é tirar o pecado, lidar com o pecador e levá-lo para o seu reino de glória. Ele foi preparar lugar para o seu povo. Então ele veio, primeira coisa, tirar o pecado. Aquele que roubava, para de roubar. Aquele que mentia, para de mentir. É assim que ele faz. O prostituta, ele dá um novo coração. A adúltera, ele dá um novo coração. Ele limpa e purifica os lábios. Ele tira o pecado. E agora, você, amigo, que me ouve, não quer se converter? Caia perante ele. Humilha perante o Rei da Glória. E quando você se humilha, quem sabe ele chegará para você e te abraçará e te dará o beijo de perdão. E você será salvo. Que ele aplique a sua palavra em cada coração. Vamos ficar em pé, irmãos.